Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao quadro Palavra do Dia. Estamos apenas iniciando, você é o meu convidado especial. Senta aí agora, se você estiver em pé, arraste a cadeira mais perto da TV. Eu quero compartilhar uma mensagem de fé e esperança com você. Se você tiver uma Bíblia por perto, pegue essa Bíblia, abre ela agora comigo. Vamos ouvir juntos a voz de Deus por meio da sua palavra. A Bíblia, eu acho muito interessante uma frase de uma definição da Bíblia, da palavra de Deus, falando que a Bíblia é a voz de Deus no sotaque humano. Vamos ouvir a voz de Deus no sotaque humano agora? Então abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, e leia comigo a partir do versículo 5 até o versículo 13. É uma história de fé tremenda do centurião. Acompanhe comigo, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vá, e ele vai. E ao outro venha, e ele vem. E ao meu servo faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, o pai da fé, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá e seja feito conforme a sua fé. E naquele mesmo momento, o servo do centurião foi curado. Uau! Que exemplo tremendo de fé! O que mais me impressiona nessa história aqui desse centurião é que esse centurião é um soldado romano. Alguém que fazia parte ali da hierarquia romana. O centurião, ele está na 6ª posição da hierarquia romana de uma legião. Um centurião, para você ter uma ideia, romano, ele era responsável por uma centúria, que seriam 100 soldados. Seria um comandante ali, um comandante responsável para administrar, comandar 100 soldados. E ele impressiona Jesus também, isso que me deixa mais impressionante. Mas eu quero recapitular aqui rapidamente. O centurião foi até Jesus e pediu para Jesus curar o servo dele. Interessante que ele não está pedindo para curar um familiar, para curar um amigo, um servo, alguém que trabalhava para ele. Isso aqui é uma lição para quem é patrão, para quem é proprietário, para quem é dono de uma empresa, para quem é responsável por outras pessoas, por administrar outras pessoas. Esse centurião, ele intercedeu aqui. Ele foi lá interceder pelo seu servo, pedindo que Jesus curasse ele. Só que quando Jesus falou: eu vou lá, eu vou curá-lo, ele falou: não, Senhor, por favor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, no meu lar. Eu não sou digno que o Senhor vá até lá. O Senhor manda apenas com uma palavra e ele será curado. A fé desse centurião romano, desse estrangeiro, era tão grande, que Jesus não precisava ir lá para curar. Como Jairo, lembra de Jairo? Um líder da sinagoga que foi até Jesus, pedindo para Jesus ir à sua casa e impor as mãos sobre a sua filha, que estava enferma, sua filha de 12 anos. Já esse centurião não. Ele não pediu que Jesus fosse lá e colocasse as mãos, que Jesus fosse lá pessoalmente. Ele falou: manda apenas com uma palavra.
eu quero fazer uma pergunta para você bem importante. Você acredita que a palavra falada é mais importante do que a palavra escrita? Algumas pessoas creem que sim, mas eu vou te falar que para Deus a palavra dele falada ou escrita tem o mesmo poder e a mesma autoridade. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se uma pessoa mandasse uma carta para outra, um casal ali de namorados, e esse namorado mandasse uma carta para sua namorada, uma carta de amor, você acha que o fato dele escrever a carta e mandar a sua declaração de amor por carta, ele amaria menos a sua namorada do que se ele falasse essa declaração audivelmente, pessoalmente? Claro que não. É do mesmo jeito com a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que pensam porque a palavra de Deus está escrita, ela não tem o mesmo poder e a mesma autoridade. Lembra lá da criação? Quando Deus disse audivelmente, haja luz, imediatamente, instantaneamente houve luz. Essa mesma palavra que tem poder, que para falar e acontecer, é a palavra escrita. A Bíblia, ela tem esse mesmo poder. Se Jesus falar aqui, não temas, não temas, a palavra de Deus tem poder. Nós precisamos confiar, acreditar. Não diminui a autoridade, a autenticidade da palavra de Deus por ela ser escrita. E aqui a gente aprende essa lição com esse centurião romano. Porque a palavra falada, ele falou, só manda uma palavra. E o que aconteceu? Jesus elogiou a fé, disse, nem mesmo em Israel eu vi fé como essa. Uau! Um estrangeiro. Para você que frequenta alguma igreja ou pertence a alguma igreja, algum credo religioso, geralmente, até para quem não frequenta nenhuma igreja, a gente espera que uma pessoa que frequente uma igreja, que seja da igreja, tenha mais fé do que uma pessoa que não frequenta, não é verdade? Só que aqui é diferente. Você já pensou uma pessoa que nunca pisou numa igreja, mas que tem uma fé tão grande quanto a uma pessoa que frequenta, que pertence? Isso aqui nos ensina isso também. Não é porque você é de uma igreja que você tem a fé maior do que quem não frequenta. Eu já conheci muitas pessoas que não frequentam nenhuma igreja, mas que têm uma fé maior do que pessoas que frequentam. Então assim, eu não estou aqui incentivando você a não frequentar nenhuma igreja de modo nenhum. É muito importante nós congregarmos, a Bíblia ensina isso. Mas aqui para finalizar, para fechar aqui, algo que me chama a atenção, Jesus fala, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa lá no reino dos céus com o pai da fé, Abraão, com Isaac e com Jacó, com os patriarcas, com esses homens, grandes homens de fé que deram muito exemplo para nós, que foram exemplo. Esse centurião, ele estava no mesmo nível deles tranquilamente, mas uma pessoa que talvez ninguém conhecesse, talvez uma pessoa ali que ninguém esperasse que ela tivesse essa fé, talvez até conheciam, né? Porque ele era um centurião romano, tinha um cargo ali importante, responsável por uma centúria. Mas então, para fechar aqui, Jesus fala, vai e faça conforme você crê, conforme a sua fé. E a Bíblia diz que imediatamente, instantaneamente, naquele mesmo momento, pela fé daquele centurião, na palavra de Deus, no poder da palavra de Deus, o servo dele foi curado. Acredite na palavra de Deus. Acredite no poder da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder e ela pode curar a sua vida. Ela pode me curar também. Ela pode te restaurar. Ela pode te perdoar. Ela pode te renovar. A palavra de Deus é poderosa. Não coloque limites para o poder da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, algumas coisas
Aliás, tem coisas que são impossíveis para nós, seres humanos, mas para Deus nada é impossível. Então, que Deus te abençoe, tenha um maravilhoso dia na presença de Deus. Eu espero que esse exemplo do centurião romano, esse exemplo de fé, ele possa te ajudar a fortalecer a tua fé, assim como tem ajudado a mim também, para que a gente possa exercitar a nossa fé cada dia mais, para que tenhamos uma fé grande, uma fé forte, assim como esse centurião, assim como Abraão também. Até mais, até o nosso próximo encontro aqui pela TV Cidade Verde.